Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, para nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, trazendo as últimas notícias do Botafogo, que viajou hoje para Salvador com 24 atletas e muitos desfalques, claro, para enfrentar amanhã o Vitória em Salvador, lá no Barradão, pela Copa do Brasil. A gente vai falar sobre essa partida, como tá esse time do Botafogo, o possível time para enfrentar o Vitória. Também vamos falar principalmente aí daquilo que nos preocupa, né? As lesões. Conversamos com o fisioterapeuta, o Eduardo Garrido está sempre aqui no canal trazendo o panorama dessas lesões que acontecem no Botafogo. Ele que é fisioterapeuta do Botafogo também, cuidou aí do nosso querido ídolo Manga. A gente vai trazer aqui esse panorama dele em relação às lesões de Jefinho, de Eduardo, pra gente ficar um pouco mais por dentro da visão do especialista. Além disso, alguém aí amarelou para a CPI, né? Leila Pereira, que chegou cantando de galo, falando poucas e boas, e aí na hora de ser convocada para depor na CPI, amarelou e fugiu, não vai comparecer, ou como disse o senador Cajuru, pipocou para a CPI a Leila Pereira, que na hora de expor suas bravatas, xingamentos e ofensas, de frente para a câmera adora esse show, mas na hora de dar o depoimento simples na CPI, fugiu. Senhora? Enfim, a gente vai explorar um pouquinho esse assunto da CPI também, e além disso, ele, que já tá com um pré-contrato com o Botafogo, chega aqui pra segunda janela, adivinha, marcou mais um gol. É isso mesmo, Igor Jesus, ninguém para, o cara tá imparável e que chegue nesse embalo aqui pro Botafogo. Eu conto isso tudo pra vocês e muito mais depois da vinheta. É isso aí, já chega deixando aquele like, dá aquela moral pro canal Gigante Glorioso, que a gente já tá de volta, o engajamento tem voltado aqui pro canal, isso é muito importante, graças à participação de vocês, dando essa moral aí no like, se inscrevendo no canal, quem ainda não é inscrito, se tornando membro também, que ajuda muito aqui a crescer a comunidade do canal Gigante Glorioso e falar cada vez mais de Botafogo, ficar cada vez mais botafoguense, tá certo? Segue a gente também nas nossas outras redes sociais, que ficam passando aqui embaixo, nosso Instagram também, sempre com sorteios lá e diversas outras promoções, além do nosso Twitter, meu e do Guilherme Cardoso passando aqui embaixo também, TikTok, enfim. Todas as outras redes do canal Gigante Glorioso, a gente tá falando de Botafogo pra vocês. E claro, ó, a gente tem outro canal que é o Dois Toques, hein? Não esquece de seguir a gente lá não, que lá tem muito assunto polêmico, muito futebol também. É isso, vamos falar agora aqui, é pra falar de Botafogo, então vamos falar de Botafogo. A gente começa falando, não diretamente de Botafogo, mas pra falar de Leila Pereira, que não vai dar o seu depoimento à CPI. Em palavras aqui do senador Cajuru, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, pipocou em cancelar aí o seu compromisso com a CPI, que tinha confirmado, né, daria lá o seu depoimento, assim como o Textor, que foi o primeiro a depor. A Leila Pereira pipocou, segundo falas aqui do senador, que disse o seguinte, ó, a presidente do Palmeiras foi convocada, pipocou de última hora, alegou que não poderia vir. Então, agora eu vou convocá-la. Ela vem por amor ou vem por dor? Afinal de contas, ela xingou o Textor, dono da SAF do Botafogo, de todos os nomes, de falastrão, de outros adjetivos, e foi ofendida também pelo Textor. Aqui nessa fala, inclusive, só fazendo uma pontuação aqui, não houve ofensa da parte do Textor para Leila Pereira, né? Isso aqui que fique bem claro, apesar da fala aqui do senador. A gente sabe que não houve essas ofensas, inclusive a fala do Textor, ela bate muito no ponto onde ele nem culpa o Palmeiras, né? Ele diz que o Palmeiras foi beneficiado, mas que ninguém do Palmeiras está envolvido. Enfim, só essa pontuação aqui para a gente ser justo também, né? E aí declarou que o Palmeiras foi campeão comprando arbitragens. Não existiu essa fala do Textor em momento nenhum. Precisa se atentar um pouco mais o senador Cajuru. Como não veio, virá agora por bem ou por mal. Se refere aí ele no programa A Hora do Cajuru, nessa terça-feira na Rádio Band News, né? Não tenho nada contra ela, diz aqui continua, né? Que o Cajuru tem admiração pela pessoa, até agora não tenho um não para falar da honradez dela. Agora estranhei esse comportamento. Uma semana atrás ela tava doida para vir e agora de repente 48 horas depois cancela, 48 horas antes cancela sem atestado médico, sem justificativa. Então, agora vai ser via Polícia Federal, uma convocação, minha querida. Pronto, e acabou. Enviei meu requerimento hoje, já marquei a data para ti, 6 de junho. Aí a convocação. Aí você se acerta com a Polícia Federal. Completou aqui o senador Jorge Cajuru, que aí amanhã tem o depoimento do presidente de São Paulo, né, o Júlio Casares, vai comparecer à CPI para prestar o seu depoimento, falar a sua posição em relação a tudo que vem acontecendo sobre a manipulação de resultados e principalmente, claro, deve ser abordado todo aquele relatório do John Textor apresentado pela CPI. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter um certo cuidado com as falas, principalmente do senador Cajuru, que é um cara que a gente já viu falar certas coisas bem
bem fora do tom e fora da realidade. Como nessa mesma fala que ele aponta aqui sobre a Leila Pereira, ele coloca algumas situações que não são verdade, né? Essa acusação de que o Textor também ofendeu a Leila Pereira, que acusou o Palmeiras de ter comprado a arbitragem, enfim, não houve. Isso aí você não vai encontrar em lugar nenhum. Isso saiu apenas da cabeça do senador Cajuru. E aí, pegando um gancho nisso, a gente pega uma outra fala do Cajuru para você ver como as coisas funcionam, né? Não é a primeira vez que o senador Cajuru é uma espécie de leve trás, né? Enfim, utilizando das bravatas da velha política, né? Tentar agradar gregos e troianos, né? E aí, depois disso, ele tem a fala também acusando o Textor, né? De ter mudado de ideia, né? Em relação ao pedido de sigilo do John Textor no envio das provas, né? Da CPI da manipulação. Ele botou aqui, ó. Ele já teve uma punição de 45 dias por ainda não ter levado ao STJD provas prometidas. E aí, muito interessante que até na leitura nos nossos amigos aqui do Fogão.net, eles colocam uma nota da redação que é, assim como eu pontuei na outra fala da Leila Pereira, referente à Leila Pereira, o Fogão.net que muito bem pontuou em relação a essa fala do STJD com as provas prometidas. Que eles colocam aqui que, na verdade, essa punição foi por conta das declarações daquele jogo contra o Palmeiras, né, no final de 2023 ali. E aí, fechando aqui essa nota, ele continua. Eu não entendo, porque pra mim ele mandou. Eu, como presidente da CPI, recebi tudo. A única coisa que estou chateado com ele é que na videoconferência comigo ele disse que parte das provas eu poderia dar publicidade. De repente, ele me manda tudo e me pede sigilo de tudo. Não gostei dessa atitude e reclamei com seus advogados, que me prometeram até amanhã uma nova posição. Mas pra mim tudo é palavra. Tenho gravado o que ele falou. Vamos esperar para ver o que ele tem realmente de bala na agulha, porque se não apresentar nada, não haverá nenhuma dúvida mais. Ele queria fazer uma confusão no futebol brasileiro. Tem manipulação, isso não há dúvida. Ué... mas não do jeito que ele denunciou, esbravejou. E aí ele vai ser banido do futebol brasileiro. Então, assim, muito cuidado sempre quando a gente analisar as falas do senador, porque ele tá com uma balança na mão ali. Falo novamente aqui, quer agradar gregos e troianos, não quer ficar mal com ninguém, enfim. Ele quer fazer as bravatas utilizando essa metodologia da velha política, como eu disse. E aí, claro, nosso papel a gente vai acompanhar sempre com muita cautela, né? Todo o andamento dessa CPI. E, claro, tem que ser tratado com seriedade, mas também tem que ser pontuado quando houver erros, assim como houve nas falas do senador Cajuru. Bom, agora sim, falar de futebol, falar de Botafogo, que embarcou para Salvador já com 24 atletas. Vou botar aqui a relação dos atletas que embarcaram, né, para esse duelo de amanhã contra o Vitória lá no Barradão. Botafogo vai com muitos desfalques, né? Entre eles aí já conhecidos. A gente tem o Diego Hernandes e o Romero, que estão afastados ainda, né, pelo Botafogo, por conta da indisciplina, assunto que a gente já abordou bastante aqui, e ainda cumprem esse afastamento, né? Estão treinando em separado, continuam treinando, mas continuam treinando em separado do grupo e não viajaram para Salvador. Além deles, Eduardo, Jefinho e Tiquinho Soares, que mesmo o Tiquinho voltando a treinar agora, né, se recuperando, está num processo ainda de cautela e não viajou a equipe. Mesmo caso do Eduardo, que ficou no Rio de Janeiro para cuidar do problema que ele teve na coxa. E aí, no caso do Jefinho, a coisa é um pouco mais grave, né? 10 semanas de tratamento para o Jefinho, um tempo mínimo aí que o Botafogo estipulou para essa lesão grau 3. E a gente trocou uma ideia aqui, né, com o Eduardo Garrido, que é conhecido como Pezinho, que é o fisioterapeuta do Botafogo, fisioterapeuta do nosso ídolo Manga também, ajudou a recuperar o Manga nesse período complicado que ele passou. E aí, conversando com a gente, ele deu o depoimento dele sobre as lesões, tanto de Jefinho quanto de Eduardo. Saca só o que falou o especialista Eduardo Garrido. Fala, galera do canal Gigante Glorioso, tudo bem? Vamos tentar aí deixar a galera mais tranquila com relação à lesão do Jefinho. O Botafogo divulgou hoje uma nota de que o Jefinho vai ficar 10 semanas fora dos gramados. Na verdade, até 10 semanas, né? Como ele teve uma lesão já no músculo da coxa, a gente não sabe se essa lesão foi na mesma região que ele já havia sentido e que ele já havia tratado há algum tempo atrás, né? Se isso ocorreu, se ele fez uma recidiva, os cuidados são maiores. Vai depender muito da condição muscular do atleta e do tempo de reabilitação que ele se propôs a fazer e como isso evoluiu, né? Mas até 10 semanas, eu acredito
que esse tempo se abrevie, porque o departamento médico do Botafogo tem se mostrado muito competente nesse sentido, né? Então, até 2 meses, 10 semanas e meia ele vai ficar fora, mas a princípio a lesão muscular provavelmente tenha sido na mesma região, na mesma área que a lesão anterior. Com relação ao Eduardo, ele nem viaja, né? Me parece que ele, provavelmente nesses treinos dessa semana, ele deve ter sentido algum desconforto, porque ele já estava treinando. Então, por precaução, acredito eu, o Eduardo não embarca. Tá bom? Um grande abraço para vocês, saudações alvinegras, aquele abraço. É isso, galera. Leva muita coisa em consideração pra gente ter essa previsão. O Botafogo trabalha com um tempo, claro, de 10 semanas, né? Que é um tempo estipulado, mas claro que pensa em trazer o jogador o quanto antes, né? Conforme as falas do Eduardo Garrido. Dos relacionados para o jogo de amanhã, a gente tem aqui no goleiro Gatito Fernandes, John e Lucas Barreto. Muita gente perguntando, né? Pô, o que houve com o Raul? O menino já não foi relacionado. Ele não pode, porque o Raul ele já jogou pelo São Luís, né, do Rio Grande do Sul, então não pode jogar a Copa do Brasil. E aí a gente fica com o Lucas Barreto no lugar do Raul, né? Os zagueiros Alexander Barbosa, Bastos, Cauã, Lucas Halter e Segovia, laterais Cuiabano, Damian Soares, Hugo e Mateu Ponte, volante Danilo Barbosa, Gregory, Cauê, Marlon Freitas, Patrick de Paula e Tietê, o único meia ofensivo ali, Jacob Monte. Atacantes aqui a gente tem o Fabiano, Júnior Santo, Luiz Henrique, Savarino e Arlen. Bom, um Botafogo bem diferente, bem desfalcado, mas mesmo assim, tecnicamente, é um Botafogo forte para poder cumprir o seu objetivo, que é passar pelo Vitória, né? Então, o Botafogo já chega com a vantagem de 1-0, mas como muito bem lembrou aí o próprio Tietê hoje. O Tietê hoje deu uma entrevista lá, inclusive num programa bem bacana, realizado pela Botafogo TV na parte da manhã, lá no meio do treino do CT Lonier. O Tietê falou sobre esse cuidado aí, né? Que ele coloca que tem uma vantagem mínima, mas eles já conversaram sobre isso, que é óbvio que a gente não pode entrar aqui também com um salto alto da vantagem e nem achando que tá 0-0, né? Existe um equilíbrio, existe você entender o jogo, né? Ele coloca aqui, ó, tem que saber jogar o jogo decisivo de mata-mata. A gente tem se preparado para chegar lá e ter um bom resultado. Não jogar com essa vantagem desde o início. Óbvio, saber administrar quando tiver que ser administrado, mas na nossa intenção e toda a preparação foi feita para que a gente conseguir mais um bom resultado aqui, conclui o Tietê. E é isso, é entender o campeonato, entender aquele momento ali. Cada jogo é um jogo, cada cenário é um cenário diferente. Então, tem que ser muito bem cuidado. Acho importante o Tietê ressaltar isso aí na sua fala hoje para a Botafogo TV. E a gente fica na expectativa. E acho que relacionado ao time, né, que pode ir a campo. Claro, amanhã a gente vai fazer aqui um pré-jogo, né, mas já vou trazer mais ou menos aqui a ideia de jogo, que acho que vai ser muito parecido com aquilo que foi contra o Universitário. Provável time deve ser esse aí, com o John, o Lucas Halter, Bastos, Damian Soares, Hugo, né? A gente tem a opção do Cuiabano também, mas Botafogo deve começar. O Arthur Jorge deve optar pelo início do Hugo. Acho que o Hugo tá para essa partida é a melhor opção para começar jogando. E talvez tenha até algumas situações aí que a gente pode falar depois sobre a utilização do Cuiabano, em uma função até diferente aqui no Botafogo, mas que ele já utilizou no Grêmio, que é um ponta, né? A gente pode aproveitar essa situação aí, o Arthur Jorge pode aproveitar, tendo em vista que a gente tem vários desfalques, né? Mas vamos continuar aqui. Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê, né? O trio que começou o jogo contra o Universitário também. O Tietê tentando fazer essa função de mais mobilidade no meio-campo ali. E aí muita gente também perguntando, né? Pô, não seria melhor utilizar o Marlon Freitas como um meio mais criativo, um pouco mais avançado? O fato que ele já fez, né, essa utilização aí em algumas partidas, até na época do Luiz Castro também, mas é muito mais interessante a gente ter o Marlon Freitas jogando um pouco mais atrás da linha da bola ali, né? Olhando mais do meio para frente, conseguindo encontrar aquelas brechas que tanto saem resultados interessantes ali dos pés do Marlon Freitas, que eu acho que é onde vem a maior capacidade dele, né? De ter essa visão de jogo um pouco mais recuada para justamente alcançar esses lançamentos que ele tem feito, né? Enfim. Então, avançando muito o Marlon, a gente pode perder essa característica. Então, manteria isso aí também. E aí, já falei aqui do Danilo. E aí, lá na frente, Luiz Henrique, Júnior Santos e Savarino para completar. Claro que aí, no intervalo, a gente tem aí a opção do Yarley, né? A gente tem, como eu falei aqui, das outras opções. Tem Jacob Monte, que eu acredito que não vai utilizar. A gente não sabe como é que estão os treinamentos também. Outras opções, a gente tem o Gregory também pro segundo tempo. E como eu falei, o próprio Cuiabano, que já jogou como ala esquerdo na equipe do Grêmio, pode ser também uma maneira
do Arthur Jorge colocá-lo ali, né, devido aos desfalques. Não sei o que pensa o Arthur Jorge sobre essa mudança também. Quero ouvir vocês aí nos comentários, colocando a opinião de vocês também. A gente gosta de ler aqui sempre como vocês pensam esse time do Botafogo para esse duelo de amanhã, beleza? Bom, a gente falando de desfalques, né? Aí a gente fica com aquela vontade de ter o cara logo agora aqui, atuando pelo Botafogo, que é o Igor Jesus. E não para de meter gol lá pela sua equipe nos Emirados Árabes. Marcou mais um hoje, cara. Já é aí o 5º brasileiro na lista aqui, até o SofaScore Brasil publicou, né? Que é o jogador, o Igor Jesus aqui no caso, 23 anos, cara, jovem, né? É o 5º jogador brasileiro com mais gols marcados no mundo, em toda a base de dados aqui do ano de 2024, né? Estão vendo a lista ali, né? Vinícius Júnior, Pedro, Guilherme Bissoli, Anselmo Ramon, Igor Jesus, Júnior Santos e Roger Guedes. Interessante que 2 jogadores do Botafogo aí nessa lista, né? Já pode considerar, né? Igor Jesus, jogador do Botafogo. A pena que ainda não pode jogar. Mas meio do ano, esperamos contar aí com o Igor Jesus nesse mesmo ritmo, né? Marcando gol um atrás do outro. Vai ser uma disputa interessante ver Júnior Santos e Igor Jesus correndo atrás de quem marca mais gols, né? Ele chegou a marca 17 gols nos últimos 16 jogos, cara. Então, assim, manteve aí o Shabab Hall ali na disputa ali do título da Liga dos Emirados Árabes, manteve o time em nível alto de competitividade. E é isso, cara. Esse tipo de jogador que a gente precisa contar, né? Jogador que faz a diferença. Tem feito a diferença lá, claro que tem todo um período de adaptação, mas eu acho que durante até o mesmo período de adaptação aqui, tanto ele quanto o próprio Alan, né, a gente já falou bastante sobre isso, acho que ambos podem entregar muito aquilo que a gente precisa aqui no Botafogo. É isso, galera, eu vou ficando por aqui, mas antes um recadinho especial aqui sobre a Fire Zone, que amanhã vai estar funcionando na partida entre Botafogo e Vitória no estádio Newton Santos. Mas o jogo não é do Barradão? Vai estar lá com um telão funcionando. Se você quiser adquirir seu ingresso, também tá R$150 o ingresso para você assistir lá do Camarote Fire Zone no telão. Tudo liberado. Comida, bebida, cerveja, refrigerante, enfim, tudo que tem direito, todo o serviço gastronômico ali da Fire Zone já funciona normalmente. Vai estar funcionando amanhã também por esse preço de R$150 lá no Camarote Fire Zone. É isso aí. Ainda vai ter lá os estúdios de tatuagem, o salão, todo o aparato da Fire Zone que a gente encontra nos dias de jogos para a partida do Botafogo e Vitória. Então não dá esse mole, o link vai estar na descrição desse vídeo para você adquirir o seu ingresso, beleza? Forte abraço a todos, galera. Valeu, obrigado pela audiência de vocês. E claro, continua acompanhando a gente aqui nos Gigante Glorioso e claro, no nosso canal dos Toques também, se você não é inscrito, dá essa moral aqui pra gente também, que é muito importante pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Forte abraço, saudações alvinegras. Valeu, fui!